Meu nome é André Sassi, eu sou oncologista do Grupo SOEM de Campinas, do Centro de Evidências em Oncologia, também de Campinas. Nessa ASCO GU 2018, a gente está muito interessado nos avanços que estão sendo apresentados, principalmente a respeito de novas drogas, novas tecnologias, imunoterapia para as diversas neoplasias existentes. E as tecnologias novas têm um grande apelo emocional até no nosso dia a dia, na nossa profissão. A gente quer logo oferecer as tecnologias para os nossos pacientes e muitas vezes a gente esbarra nos problemas com acesso à terapia, especificamente quando a gente trata de saúde pública. No Brasil a gente vê isso como uma realidade cruel do nosso dia a dia. Um pouco dessas novidades, um pouco dessas condições de como fazer a aplicação dessas novas tecnologias no nosso dia a dia no Brasil, a gente tenta trazer aqui também para compartilhar com os colegas. Nós apresentamos na ASCO GU um trabalho chamado Custo-Efetividade de Pazopanib ou Sunitinib no tratamento de pacientes com câncer renal metastático no SUS, no Brasil, especificamente para discutir a questão de acesso. No Brasil, a gente sabe que no sistema público de saúde, os pacientes com câncer renal metastático não têm acesso nem aos inibidores de angiotensina quinase, quanto mais a imunoterapia. Mas para não fazer o tratamento só com interferon, por exemplo, ou interleucina, mas geralmente interferon dentro do SUS, a nossa ideia é tentar estimular ou tentar fornecer a esses pacientes, através de uma submissão à própria Conitec, a incorporação de sunitinib ou pazopanib, através de uma análise global que foi feita no Brasil. Nossos pacientes no Brasil têm uma dificuldade de acesso às novas drogas e por isso a gente precisa fazer a solicitação da incorporação dessas tecnologias, dessas novas drogas para a Conitec, para o Ministério da Saúde. No dia a dia, nossos pacientes só têm acesso às tecnologias se fizerem ações judiciais, mandados judiciais, para conseguirem as drogas de alto custo. Sunitinib e pazopanib, apesar de já serem aprovados no Brasil há muitos anos, ainda tem esse tipo de dificuldade de acesso. Então nós fizemos um estudo global, a gente fez uma revisão sistemática da literatura para avaliar a eficácia e efetividade de sunitinib e pazopanib em comparação a interferon, dentro da realidade, dentro do modelo que coloca os pacientes brasileiros em cortes hipotéticas, mas simulando a realidade do SUS no Brasil, em que não há segunda linha de tratamento, não há terceira linha de tratamento e subsequentes. E a gente fez uma comparação, então, direta de pazopanib ou sunitinib versus interferon em pacientes com essa realidade. E a gente demonstra, através de dados econômicos, que nos preços em que são praticados hoje no mercado, primeiro, tanto sunitinib quanto pazopanib não seriam custo-efetivos para incorporação no nosso dia a dia. Mas, através de uma negociação, incluindo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a indústria farmacêutica, as duas indústrias farmacêuticas responsáveis pelos dois medicamentos, que houve um possível consenso. Então, a gente fez uma reanálise com os preços negociados de pazopanib e sunitinib, que poderiam ser utilizados se eles fossem incorporados no SUS. E aí a gente conseguiu demonstrar que a incorporação das duas drogas é possível porque eles se tornam custo-efetivos. A gente demonstra que dentro desse modelo, dentro da realidade brasileira, a expectativa de vida dos pacientes aumenta em quase um ano, se fosse incorporado sunitinib ou pazopanib, tanto faz. E nos preços, utilizando os preços negociados, SBOC e indústria farmacêutica, a razão de custo-efetividade incremental estaria dentro de um limiar razoável de aceitabilidade dentro do Sistema Único de Saúde. Para ter uma ideia, o custo por ano de vida ganho com a utilização das duas medicações nos preços negociados seria em torno de $18.000 por ano de vida. O limiar de custo-efetividade que seria aceito no Brasil, que seria recomendável para ser aceito no Brasil, seria de $25.000 por ano de vida ganho. Então estaria dentro de um limiar, o que nos faz concluir que a incorporação das tecnologias, incorporação de pazopanib ou sunitinib, é desejável, é possível, e a gente
talvez esteja fazendo a nossa parte para poder fornecer à população brasileira esse tipo de tecnologia. Uma outra coisa que a gente conclui é que a participação da sociedade, a participação dos especialistas para resolver esse tipo de problema é fundamental. Se a gente se esconder atrás da responsabilidade de outras instituições, ou se a gente colocar a culpa no governo, ou se omitir ou se colocar a culpa na indústria farmacêutica, o problema não vai ser resolvido. Então nós, como especialistas, e a própria SBOC, como sociedade dos especialistas, precisa se envolver para tentar resolver esse problema de acesso às novas drogas no Brasil.